Fala galera do terceiro ano IST, vamos trabalhar hoje, vamos relembrar algumas situações do pronomes pessoais, tá? E vamos ver eles como pronomes personais corretos, ok? Vamos lá, vamos à classe. Galera do terceiro ano, é bem fácil o assunto que nós vamos ver, tá? Que se trata dos pronomes personais corretos em espanhol, tá? E vale lembrar que nós temos que nos apossar dos pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais que nós temos, né, as pessoas do singular e as pessoas do plural, certo? Nós temos eu, tu, você, ele ou ella, né? Isso são as primeira, segunda e terceira pessoa do singular e as pessoas do plural que nós vamos ver agora, tá? Que nós tomamos nosotros e nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. Então esses são os meus pronomes pessoais que tomarão forma de sujeito, tá? Isso também em língua portuguesa. Mas vamos lá. Nesse quadro a gente dividiu aqui as formas para que a gente relembre, tá? Maneira informal e o formal. Bom, nós lembramos que o tu, eu, tu, ele, né? Eu, tu, eu vou usar o quê? De maneira o tu informal. E usted de maneira formal. Isso se referindo às pessoas do singular, certo? Nosotros, nosotras, vosotros e vosotras usa comumente na Espanha, certo? Ustedes na América Latina e de maneira formal, ok? E ellos e ellas para que a gente não esqueça mais, certo? Los pronombres personales são pronombres personales, se refere a la persona que está haciendo la acción ou la acción. Ou la que afecta a acção, certo? Então, os pronomes pessoais são aquelas que praticam a ação ou que estão sofrendo a ação ou ainda que a ação os afeta, certo? E a gente tem vários exemplos em língua portuguesa que nós já estudamos com o professor de língua portuguesa, com certeza, né? E não vai haver muito problema para que a gente entenda, certo? E nosso quadro diz assim: há que destacar que em espanhol se distingue entre feminino e masculino para la tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. Y en el plural, si el grupo de personas es mixto, es decir, está formado por hombres y mujeres, se utiliza la forma masculina. Beleza? Então, assim, no plural, eu sempre vou preferir essa forma masculina, ok? E o nosso exemplo é: Juan y Ana son espanhóis. Ellos son espanhóis. Observa que eu tenho aqui Juan e Ana masculino e feminino e eu preferi substituir por um pronome pessoal masculino, certo? Isso no plural, tranquilo? E quando nos dirigimos a alguém que não conhecemos muito bem ou queremos mostrar-lhe nosso respeito, utilizamos o que? Usted no singular y ustedes no plural. Aunque se refiere a la segunda persona, el verbo es conjugado en tercera persona. Ok, gente? Então, olha só. Todas as vezes que eu tentar mostrar algum respeito, eu vou utilizar as formas formais, ok? Exemplo, tu vives em Madrid. Usted vive em Madrid. Percebe? Então, tu vives em Madrid é uma maneira mais próxima, mais informal. E eu substituo por usted, que quando eu tiver a intenção de mostrar respeito, certo? Porque são maneiras formais, certo? Los pronombres personales en función del sujeto son los siguientes. Usted concuerda con verbos en tercera persona de singular. Ustedes com verbos em terceira pessoa de plural. E os, que a gente já viu isso, que é comumente que nós chamamos de você, muito utilizado na Argentina, concuerda com verbos em segunda pessoa de plural. E orações afirmativas. Os pronomes personales em função do sujeito vão delante de verbo. Olha lá, em orações afirmativas, quem aparece na frente dos verbos, né? É o nosso pronome pessoal, tá? Olha lá, es mi nuera, ella es mi nuera. Percebam aí? Ações afirmativas, primeiro eu encontro à frente do verbo o meu pronome pessoal, tá? Com função de sujeito, ok?
tu não sabes sobre mis problemas. Olha aí, tu não sabes sobre mis problemas, tá? Em orações interrogativas ou exclamativas, o verbo va delante de pronombre, donde vives nesto, pues em su casa. Percebam que está ressaltado em branco para que você não se perca na explicação. E nós sabemos aqui, olha lá, ojalá pudiera descansar eu. Observa agora que houve uma mudança, né? Houve uma transposição de verbos, tá? Certo? O verbo está no lugar, agora ele passa para outra posição, tá? Novamente, oração afirmativa, o pronome pessoal na função de sujeito, ele vem antes do verbo. Em orações exclamativa, ele vem antes do verbo, ok? Certo? E o verbo diante do pronome, né? Para que a gente não se perca, beleza? Vamos lá, continuando. Os tempos conjugados em espanhol quase sempre deixam claro que a persona se habla. La desinência verbal indica que persona realiza la acción de verbo. Escucho, quem escucha? Eu. Escuchas, quem escuchas? Tu. Escuchamos, nosotros escuchamos. Beleza? Então é muito fácil a gente perceber, ainda que não esteja explícito, a função ou o pronome que que nós estamos nos referindo, tá? Beleza? Por esto, no es imprescindible el uso de pronombres personales en función de sujeto. Es más, normalmente no se menciona el pronombre de sujeto. Sin embargo, el pronombre personal de sujeto sí ha de usarse en estos casos. Vamos a ver alguns casos agora de que como eles ocorrem, certo? Eu separei alguns para que a gente tenha uma noção. Lógico que há vários outros, tá? Mas a gente pegou somente alguns casos para que são mais usuais, beleza? Vamos lá. Primeiro diz assim, se queres enfatizar quem realiza a ação de verbo, olha lá, quando eu quiser enfatizar alguém, eu digo assim, eu sou o responsável por este departamento. E que tu tens a culpa de todo. Senhora Rodrigues, la enfermera llama al paciente. Soy yo. ¿Y cómo as llama? Yo, Renata. Yo, Tamara. Então, observa que aqui eu busquei mostrar, enfatizar a ação do verbo, certo? E como ele vai comparecer, os pronomes vão estar presentes. Percebam? Então, eu escolhi esse pequeno trecho para que a gente observasse. Também para marcar oposição entre diversas pessoas que intervêm no discurso. Como é que eu faço quando eu quero marcar oposição entre as pessoas que estão em um discurso? Eu le escuché e ela também lo escuchó. Ela é grega e ele australiano. Observa a enfatizando, gente, essa como o nosso pronome ele aparece numa situação quando eu quero marcar oposição. Eu lo escuchó, eu escuché e ele também lo escuchou, certo? Ele é grega e ele australiano, certo? Quando há dúvidas sobre a identidade dos sujeitos, suele haver dúvidas entre ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ellas, certo? Então a dúvida normalmente aparece aí. Então olha lá, viene a las 9 e se va a las 5. Quem, gente? Ele ou ela, ou você, ou vocês, né? Então aqui ele não aparece essa identidade, certo? Ella vem a las 8 e se va a las 6, certo? Então observa que aqui eu posso resolver esse problema. Por quê? Porque o meu pronome já apareceu. Então, normalmente, ele vai ter esse problema. Em la primeira oração, o sujeito poderia ser tanto ele, ela, como você, certo? Já na segunda, não, já foi identificado como ela. Tranquilo? La primeira e terceira pessoa de singular de alguns tempos verbais coincidem para distinguir umas pessoas de outras. É necessário o pronome como o pretérito imperfeito do indicativo. E nós já estudamos o pretérito imperfeito do indicativo, né, gente? Que são normalmente aquelas ações que costumeiramente
aliás, que eram frequentes há um tempo atrás e hoje já não ocorrem mais. Então, diz assim, quando eu era criança, eu costumava brincar, né, de carrinho, eu brincava com meus primos. Então, em espanhol será a mesma noção. Olha lá, eu cantava um coro estudantil, em um coro estudantil, não canto mais. Ele cantava em um coro estudantil, não canta mais. El condicional simple. Condicional simples, você sabe que eu tenho que ver a questão do verbo e a condição, né? Ele sempre está se referindo a uma outra situação. Eu não haria se tu me lo pediste. Pedisses, olha lá, eu não faria se tu não tivesse me pedido. Ou seja, para que eu tenha feito algo, foi porque motivado pelo seu pedido. Ok? Ele não haria se tu se lo pedisses. Ok? Ele lo haria se tu se lo pedisses. Então nós temos essa situação em espanhol aqui, em que nós vamos ter, gente, facilmente podemos identificar facilmente. Por quê? Porque eles vêm logo no início, tá? E as formas de pretérito imperfeito do subjuntivo. Sabemos que o subjuntivo é aquela possibilidade, né? Eu chamo de reino das dúvidas, né? Das probabilidades, ok? E o pretérito imperfeito, ele sempre pede o quê? Um verbo, né? Um verbo principal e o verbo auxiliar. Normalmente ele vai funcionar assim no subjuntivo também. E tem algumas marcas que vão servir, por exemplo, ojalá, né? Ojalá. Então é uma das formas no pretérito subjuntivo que vai me ajudar muito a identificar, certo? Ojalá eu pudiera, olha, pudesse ajudar, ojalá ele puder ajudar-te, certo? Então, ojalá ele pudesse, se Deus quiser, quem sabe ele pudesse, né? Pudesse o quê? Ajudar você, certo? Então, é muito simples, não é tão complicado isso. E nós ficamos por aqui. E as dúvidas que pintarem, você já sabe que pode entrar em contato conosco, ok? Até a próxima, galera.